Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? 7 dicas para você viver de modo mais fácil e alegre. Então é uma alegria poder recebê-los novamente e ter mais essa oportunidade de transferir conhecimento para aqueles que necessitam, para aqueles que almejam, para aqueles que têm desejo, ok? Então para nós é uma alegria novamente e hoje nós vamos seguir dentro do tema que nós estávamos falando nas aulas passadas, né? 7 dicas realmente para você viver de modo mais fácil, de modo mais feliz, de modo mais alegre, ok? Nós falamos um pouquinho sobre que nós somos feitos de alma, mente e espírito e ali demos algumas dicas, foram 7 ao todo, de como você nutrir sua mente com coisas boas. Depois nós falamos também como comer bem, praticar exercício ajuda nessa tarefa. Falamos também de como manter a nossa espiritualidade em dia, né? E ali trouxemos 3 princípios básicos, que seria a fé, a leitura da Bíblia e livros que geram princípio e orações diárias e periódicas. Depois falamos sobre a vida norteada por princípios. Comentamos um pouquinho sobre os 7 princípios básicos e elementares dos milhares que existem na Bíblia. Nós separamos 7, condensamos eles em 7, que é caráter, mordomia, semear e colher, individualidade, soberania, autogoverno, aliança e unidade, que é junto, ok? E na aula passada nós falamos um pouquinho sobre como nutrir o primeiro princípio, que é o caráter. Então demos ali 10 dicas importantes para você nutrir o seu caráter e viver uma vida abundante nos dias de hoje, ok? Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre sabedoria. Quando nós olhamos a vida do homem mais sábio que existiu, que foi Salomão, nós olhamos que ele teve toda a oportunidade quando Deus perguntou: o que queres que eu te faça? E Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, poderia ter pedido saúde, poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido riquezas. E ele pediu com certeza a maior riqueza que o homem pode ter depois da vida, que é a sabedoria. Ser sábio é um desafio, ser sábio é uma vontade de Deus para os nossos dias. Então, que nós possamos viver uma vida sábia. Eu sempre digo, um dos maiores problemas da humanidade é o problema ligado à sabedoria. Muitas vezes não temos sabedoria para decidir com quem vamos casar, não temos sabedoria com quem vamos fazer tais negócios, como montar uma empresa, como montar um projeto, como viver uma vida segundo o coração de Deus. E tudo isso envolve sabedoria. E quando adquirimos a sabedoria, nós adquirimos o sucesso para uma vida abundante. Então, acompanhe um pouquinho mais dentro dessa visão de sabedoria. E dentro dessa visão diz que nós temos que romper com o passado triste. Então, uma grande maioria das pessoas não consegue desenvolver uma vida abundante pela falta de sabedoria, onde elas deveriam romper com seu passado triste, viver presas a abusos, a agressões, a perdas, a decepções, a frustrações, ao abandono, aos medos. Isso tudo traz prisões espirituais, prisões mentais, que vão trazendo problemas à vida da pessoa. E isso é um problema que tem que ser resolvido com a sabedoria. Nós temos que buscar na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus, na vida por princípios, sermos livres de todos esses abusos e agressões que sofremos ao longo da nossa história. E muitas vezes os mais marcantes são na nossa infância. Um pai abusivo, uma mãe abusiva, um parente, um amigo, um desconhecido, as circunstâncias que nós vivemos, talvez a pobreza, talvez a opressão, talvez palavras de baixo calão, enfim. Então romper com o passado deve ser uma prioridade para aqueles que desejam viver uma vida melhor. Então nós temos que romper com esse passado para realmente estarmos vivendo a vida que Deus preparou para nós vivermos. Ok? Então, lembre-se disso, rompa com o seu passado. E romper com o passado triste, vai proporcionar nós desenvolvermos uma vida abundante, uma vida
constante, né? E alinhar a nossa vida com o Criador. Então, a humanidade sempre tentou preencher as coisas com coisas materiais, o espaço no coração que cada um de nós tem e que só cabe coisas espirituais. Então, muitas vezes queremos preencher o espaço que tem dentro do nosso coração que está vazio, né, com coisas materiais, quando na verdade só cabe com coisas espirituais. Né? Independente do que nós possamos entender de Criador ou Criador, ter uma vida alinhada com o Criador irá com certeza estabelecer, né, a nossa alegria, irá estabelecer a nossa harmonia, irá estabelecer os sonhos bons, os projetos bons, os resultados bons em nossa vida. O problema hoje é que a humanidade não quer alinhar seus pensamentos, o seu coração, a sua vida, a sua rotina diária, os seus hábitos com o Criador. Quando alinhamos a nossa vida com os princípios do Criador, a vida abundante nos alcança. A Bíblia diz que nós não correremos atrás das bênçãos, mas elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Então eu quero incentivar você a viver uma vida conectada. O que eu falei? Conectada com o Criador. Então, quando alinhamos a nossa vida, nos conectamos com o Criador do universo, Ele com certeza vai proporcionar o melhor para nós. Então, não se trata de religião, não se trata de coisas meramente humanas, mas se trata daquele que nos criou a sua imagem e semelhança para viver uma vida abundante aqui e também na eternidade. Então reflita sobre isso, pare, pense, né? Reestruture a sua vida e com certeza a vida abundante vai lhe alcançar. E para finalizar, né, a aula de hoje, servir ao próximo. Sem dúvida alguma, já vimos pessoas dando testemunho que o servir ao próximo, né, por meio de um abraço, por meio de um ato solidário, por meio de levar alimentos a uma família carente, ou até mesmo visitar alguém no abrigo de órfãos, de crianças, né, ou até mesmo um asilo, né, saem realizadas, saem cheias de dopamina, hormônio da alegria, né? Então, pelo simples e poderoso ato de servir aos outros sem esperar nada em troca. Então, quando servimos ao próximo, caminhamos na direção daquilo que Deus deseja para o nosso caráter e para a nossa vida abundante. Espero que a aula de hoje possa ter conectado você com o Criador e com certeza as bênçãos do Senhor não vão deixar de te alcançar. Pelo contrário, você correrá, você andará, você trabalhará e elas correrão atrás de ti e te alcançarão. Que Deus abençoe, graça e paz a todos e até a nossa próxima aula, que vai estar incrível. Então não perca a nossa próxima aula, que vai estar incrível. E os links para você, né, se conectar com a palavra, com o conhecimento bíblico, vão estar ou no final desse vídeo ou nos cards aí da nossa página, ok? Um grande abraço, que Deus abençoe e fique com Deus.